realizar isso, a logística precisa de modalidades de vendas. E essas modalidades de vendas estão agregadas aos seus modais ou seus principais modais de transporte, que seria o que nós vamos estar visualizando no módulo 2. Os principais modais de transporte, hoje conhecidos no mundo, seriam, ok? Ou melhor, para exemplificar e para explicar para vocês o que seria, né? O que seriam esses modais de transporte? O modal de transporte, hoje em dia, é um processo indispensável no procedimento operativo de logística, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a mercadoria chegue ao seu destino estabelecido no prazo determinado. Então, o que é um modal de transporte, ou o que é uma modalidade de transporte? A modalidade de transporte vem sendo utilizada para fazer o quê? Para enviar esses produtos, como mencionado, para um determinado destino, dentro de um prazo estabelecido. E mesmo com a nossa tecnologia, por mais que seja muito grande hoje em dia, se nós não tivermos esse modal de transporte ou a logística no seu transporte, nós não vamos conseguir fazer com que as mercadorias cheguem ao seu destino. Então, o que vai acontecer? A logística, ela envolve muito mais do que o transporte e a distribuição desse produto. Então, o que vai acontecer? Na logística também tem armazenagem. O que seria a armazenagem? Depois de produzido ou depois de feito o produto, o que nós temos? Nós vamos fazer com que esse produto seja armazenado, seja colocado no local de origem, depois de pronto, e para que ele possa ser enviado para o cliente. Mas isso tudo vem através do quê? De uma demanda de produção. O que seria essa demanda de produção? Demanda nada mais é do que a necessidade que o cliente tem de um determinado produto, a quantidade da necessidade. Então, o que vai acontecer? Fazemos a programação da produção mediante ao que o cliente vai estar solicitando para que eu possa produzir. Depois desse produto pronto, nos baseando na demanda que ele acabou fazendo para a empresa, o que nós temos que fazer? Nós temos que armazenar o produto, acondicionar esse produto em um local onde ele fique pronto para que ele seja expedido, ou melhor, para que ele seja logisticamente transportado. Expedir, o ato de enviar, retirar esse produto do meu armazém ou do meu local de armazenagem e depois, posteriormente, estar enviando esse produto para o cliente. Nós temos também uma questão muito importante que seria a gestão do estoque. O que seria essa gestão do estoque? Eu pedi uma determinada quantidade de um produto, por exemplo, 1.000 quilos. Seria interessante eu ter só esses 1.000 quilos em estoque? Hoje em dia, nós sabemos que estoque é dinheiro parado em um processo, porque eu tenho custo de produção, eu tenho custo de pessoas para fazer com que esse produto fique pronto. Então, se eu deixar um determinado estoque, ou muito estoque, o que vai acontecer? É um dinheiro que eu poderia estar investindo no desenvolvimento e uma negociação também com parceiros logísticos, para que essa logística internacional ela seja bem realizada. Então, o que vai acontecer? Na gestão do estoque, se o meu cliente pediu 1.000, seria sempre importante que eu tenha mais ou menos 1.500 a 2.000 desse produto em estoque. Por quê? Para que se ele tenha uma necessidade ou se a logística eventualmente falhar, eu possa ter um estoque para atender prontamente o meu cliente em uma nova modalidade de venda ou em um novo modal de transporte. O que vai acontecer? Essa gestão de estoque ela tem que ser bem administrada. Por quê? Porque se a logística ela funciona bem, é claro que nós sempre trabalhamos para que a logística funcione 100% correto, que seria o mais próximo possível da perfeição. Porém, podemos ter alguns problemas no meio do caminho que vão estar influenciando com que esse processo não funcione bem. Então, o que vai acontecer? Eu vou tentar disponibilizar uma mercadoria para o comprador dentro de um prazo estabelecido. Mas só que isso pode ser que não ocorra mediante alguns fatores que nós temos. Seria má condições,
tanto aqui no Brasil ou quanto no exterior, de estradas, de equipamentos. Então, esse processo não pode funcionar 100% da maneira que eu planejei. Então, ter um estoque, ter uma gestão efetiva de estoque é importante. E as compras, né, bem como, né, essa gestão de um processo como um todo, também fica baseada naquilo que eu produzo, naquilo que eu armazeno e naquilo que eu tenho estocado. Então, eu vou comprar matéria-prima, que seria a questão do produto para fazer o meu produto final. Então, o que vai acontecer? A logística ela envolve muito mais, como eu havia dito, do que o transporte e a distribuição. Ela tem armazenagem, ela tem gestão de estoque, ela tem compras, que seria, hoje em dia, a chamada cadeia de suprimentos. O que vai acontecer? Fazendo com que todo esse processo funcione, depois de um produto pronto e armazenado, eu vou fazer o quê? Eu tenho que mandar ou tenho que enviar esse produto para o meu cliente. E nisso vai entrar a questão dos meus modais de transporte. Hoje, no Brasil, o modal mais importante é o modal marítimo, porque é com ele que nós conseguimos praticamente, né, enviar em um custo menor, mais ou menos aí cerca de 90% das cargas. E isso se dá pelo quê? Pelo seu custo, devido ao seu baixo custo. Por que ele custa menos? Porque na realidade ele é um transporte efetivo, é um transporte bom, mas ele tem um tempo de transporte ou um tempo de carregamento ou transporte um pouco maior. Então, o que vai acontecer lá no modal de transporte marítimo? Lá no modal de transporte marítimo, nós vamos conseguir fazer o quê? Nós vamos conseguir transportar a mercadoria. Só que para fazer isso, nós dependemos do quê? Como eu disse anteriormente, de uma boa armazenagem e dos padrões especificados aí pelo cliente, que foi feita no quê? Na negociação de compra e de venda do produto. Definindo que nós vamos ter aí o modal de transporte marítimo, o que nós vamos fazer? Nós vamos programar um transporte desse produto saindo desse armazém ou desse local onde ele se encontra armazenado e fazer com que ele vá para o porto de destino. O que seria um porto, na realidade? O porto seria o local onde o navio vai atracar para que essa mercadoria seja carregada e seja enviada para o destino. Por que hoje no Brasil nós temos mais ou menos aí 90%, né, das nossas cargas, dos nossos produtos sendo enviados via marítima? Como nós comentamos, né, pelo seu custo baixo e pela a necessidade do cliente também ser atendido. Então, o que vai acontecer? No transporte marítimo, eu dando aí o exemplo, mais uma vez, de um transporte do ponto A ao ponto B, sendo, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Nós temos empresas ou pessoas especializadas nesse transporte. Então, o que vai ocorrer? Nessa negociação de venda ou de compra, vai ser definido aí com o cliente ou com o seu fornecedor como nós vamos estar enviando essa mercadoria, que seria o meu modal de transporte. Então, eu negociei que essa mercadoria precisa estar lá no meu destino B, mais ou menos em 40 dias. Em 40 dias, vamos supor que eu consiga fazer esse processo, porque muito se envolve nesse processo de logística, porque eu tenho que fazer a programação de retirada desse produto, onde ele se encontra no Brasil, fazer a programação de agendamento, que seria um espaço dentro do navio, fazer o agendamento de recebimento desse produto no destino, para que ele possa ser recebido e efetivamente comercializado para o cliente. Então, todo esse trâmite pode durar de 30 a 40 ou 45 dias. Se a minha produção conseguiu entregar o produto na data acordada, então eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar o transporte marítimo e fazer toda essa negociação. Então, fazendo o transporte disso para o porto, que seria onde? Aqui no Brasil, nós estaríamos colocando esse produto dentro do navio. Depois, o que eu vou fazer? Fazer o transporte em terra disso para que chegue no porto
e depois para que ele entre no navio e ele possa chegar no destino. Então, o que seria o transporte marítimo, em poucas linhas? Transporte marítimo seria o quê? A entrega do produto via mar, mesmo, oceano, para o seu cliente no seu destino. Então, seria o transporte. Mas se eu tiver um prazo um pouco mais apertado desse processo, o que vai acontecer? Eu vou ter que transportar esse produto aéreo, que seria por avião. O transporte aéreo, muitas vezes, ele é utilizado para pequenas cargas. No marítimo, nós temos aí um volume maior de cargas, né? Então, uma quantidade maior de produto, onde eu vou conseguir transportar uma quantidade maior de produto a um custo menor. Já o aéreo, por que nós transportamos ele, ou utilizamos ele em menor frequência? Porque ele é um transporte bem mais caro. Então, imagine, no marítimo, onde eu demoraria de 30 a 45 dias para entregar um produto, no aéreo eu poderia fazer isso em 3 ou 4 dias. Então, olhe bem a diferença que nós temos. Então, no transporte que demoraria 45 dias, eu poderia estar fazendo em 3 ou 4 dias. Hoje, por que ele é pouco usado? Devido ao seu custo alto. Então, ele é muito usado para quê? Para pequenas cargas, para amostras, né, de produtos. Então, o que seria, né, essa amostra de produtos? Seria um produto, seria um exemplo de um produto para que o cliente veja e teste se ele vai comprar isso ou não, que seria a amostra de produto. E muitas vezes, para que eu possa desenvolver um mercado, ou uma compra e uma venda, isso precisa ser urgente. Então, nós usamos essa entrega. É um meio de transporte muito eficaz, muitas vezes que funciona na sua totalidade corretamente. Então, se eu fiz uma programação para ser entregue em 4 dias, dificilmente, só se tivermos aí um caos aéreo, um colapso nesse sentido, nós vamos conseguir estar recebendo isso em mais de 3 ou 4 dias. No transporte aéreo, seria simplesmente fazer o quê? Vamos imaginar como se nós estivéssemos transportando a si mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma passagem e vou fazer o quê? Vou do ponto A até o ponto B. O transporte aéreo é o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto onde está armazenado, que seria o ponto A, e vou entregar no ponto B. Certo? Então, qual é a diferença em tudo isso? Então, por exemplo, no que eu gastaria aí, por exemplo, $1.000 para transportar um produto, né, na modalidade marítima, no aéreo, dependendo, então, por exemplo, $1.000 para transportar 10.000 quilos de produto. O custo é bem mais do que isso, mas eu estou apenas fazendo um pequeno exemplo. Então, para transportar 10.000 quilos de um produto do ponto A até o ponto B, vai ficar $1.000 pela modalidade marítima. Já na aérea, ficaria o quê? Para transportar esses mesmos 10.000 quilos do ponto A até o ponto B. De $1.000, isso subiria para aproximadamente uns $30.000. Ok? E nem estamos falando em reais, estamos falando em dólares. Já que estamos falando de transporte internacional. Então, o que vai acontecer? O transporte aéreo, ele é efetivo e muito positivo, porém tem um custo um pouco alto. Nós vamos estar falando um pouquinho também sobre o modal de transporte, que seria o rodoviário. Ah, mas em logística internacional também existe o rodoviário? Existe. Então, de uma fronteira ou de um ponto ou outro, fazendo um exemplo. Então, eu vou tirar a minha mercadoria lá do meu armazém A e vou transportar para o ponto B, que seria aí, por exemplo, falando rodoviário para o Chile. Então, no rodoviário, eu também tenho um tempo de transporte e é recomendado para o quê? Para esses países que nós temos aqui, né, principalmente no Mercosul, e para curtas e médias distâncias em exportação. Por quê? Porque também é ágil e porque é flexível. Então, eu consigo, por exemplo, se eu não tenho aquela urgência, estar transportando, olha só a diferença, né, do marítimo. Então, do Brasil até o Chile. O marítimo eu posso levar quantos dias? Uns
2, ou 5 ou 6 dias. No rodoviário, de 10 a 15 dias. Então depende do quê? Da sua emergência para receber esse processo. O meio rodoviário não é um meio caro, ele se equipara ao marítimo, porém só pode ser realizado em algumas situações. Depois disso nós temos o quê? O meio ferroviário. Nesse meio ferroviário, nós temos uma situação. Ah, mas por exemplo aqui no Brasil não funciona isso. Por que não funciona no Brasil o meio rodoviário? Porque nós temos um pouco ou poucas linhas, né, disponíveis que seriam o quê? Os trilhos, efetivamente, para esse transporte. E além disso, nós não temos os trilhos nas dimensões e nos parâmetros necessários para as cargas, para o transporte de cargas. Já internacionalmente falando, esse transporte é muito viável e muito positivo. Por quê? O custo é muito menor. Então, quando eu vou fazer um transporte do ponto A ao ponto B, que seria a entrega final no meu cliente, que seria entregar esse produto no meu cliente na porta dele, dentro da empresa dele, para que ele possa receber e para que ele possa usar esse produto. Então, nas modalidades de transporte, eu tenho uma questão aqui. Então, eu posso usar esses três transportes que eu disse em um só. Então, por exemplo, eu posso levar a mercadoria marítima de um ponto até o outro e depois, por exemplo, usar o transporte rodoviário para tirar desse ponto e entregar no meu cliente, na porta do meu cliente. Eu posso pegar esse transporte no marítimo e usar o ferroviário para entregar efetivamente no meu destino do cliente. Rodoviário seria o quê? O transporte entre trilhos, o famoso rail ramp, chamado nos Estados Unidos, onde o custo, ou internacionalmente falando, não só nos Estados Unidos, o famoso rail ramp, que seria esse transporte ferroviário, esse transporte entre trilhos.